dentro da minha história, de certa forma, intuitivamente, né? A gente não falava muito isso há 10 anos, 20 anos atrás. E eu percebi que para você ser um bom gestor de equipes, você precisa olhar bastante para a sua própria emoção. É isso aí. E considerar isso na pessoa que está lá. Isso faz toda a diferença, pessoal. Faz a diferença entre você tomar a decisão que vai te levar a um resultado excelente, vai fazer crescer, ou tomar a decisão que vai ter um resultado medíocre ou ruim e vai ser um péssimo líder. E a gente consegue enumerar, cada um tem um monte de, eu chamo de chefes, né? Eu não gosto de usar a palavra chefe, acho que é uma palavra meio antiga, né? Mas eu percebo as pessoas que tiveram os chefes mesmo, que como isso trouxe referências ruins para ela. E aqueles que foram líderes, que olharam para ela, olharam os valores dela, souberam entender o que ela estava acontecendo com ela e trazendo ela para o ponto de decisão que era o melhor para a empresa, essas pessoas são as que cresceram. Eu tenho uma experiência muito positiva na minha carreira, Boscardinho, que dentro das equipes que eu liderei, todos os meus subordinados diretos estão em posições muito elevadas hoje. Legal. Que eram engenheiros e gerentes, hoje são gerentes gerais, diretores de empresas. Então, só reforça aqui isso que nós estamos falando aqui, de olhar profundamente, né? Eu sempre digo, né, o iceberg, se você olhar, às vezes você tem que botar só um snorkel mesmo, né? Botar uma máscara, só de olhar lá para baixo você já tem um ganho. Você já vê a profundidade dele, já vê de onde que está vindo lá o... Né? Isso, tem aquela frase, né? Não sei de quem é a frase, que fala que a ação depende muito do estado interno da pessoa, né? Então, não adianta, eu vejo muito essas regras de management, né? Você deve fazer isso, deve fazer aquilo, regras prontas, né? Não tem regra pronta, né? Porque a mesmo tipo de ação, dependendo de como você se conhece, como você está se comportando, ela vai ter um reflexo diferente, né? Ela vai ter um impacto diferente em quem está em volta. Então, é bem isso. E quanto mais você se conhece, mais você olha para dentro, mais você não coloca para fora as tuas inconsciências, né? Aquilo que é inconsciente. Isso. E isso eu costumo falar que gera incongruência, cara. O burnout que eu vejo as pessoas passarem é exatamente por isso. O cara ele tá numa direção interna dele, ele está tendo que tomar ações na outra, aquilo vai consumindo, consome hormônio, consome energia. Então você e tem como você se alinhar, né? Eu acho que a maioria das empresas, das empresas boas, elas têm como fazer um alinhamento cultural próprio da empresa. E se chegar numa que não tem, gente, vou ser bem sincero, vocês podem estar trabalhando numa empresa que as pessoas pedem fazer coisas que não são positivas. Então, se você está numa empresa dessa, acho que tem que usar toda a sua energia para trocar de empresa mesmo. Né? Questões ligadas a compliance, a empresa que alinha com compliance, situações de compliance, de assédio, acho que não tem muito jeito, cara. Tem que sair, tem que mudar mesmo. Né? E é interessante, Fred, que atualmente a geração Z, eu acho que né? A geração que nasceu por volta de 2000, eles têm pesquisas que mostram que eles estão muito mais atentos aos valores da empresa do que a gente, do que a nossa geração, ou até uma geração depois. Eles estão olhando muito mais para como é que é aquela história, né? Como é que as coisas são feitas aqui, né? Não é só o salário, ou o status, ou o que ele aprende tecnicamente, né? Mas como que as coisas acontecem. Eu estou bem nisso, né? Eu estou bem vendo essas coisas acontecerem assim ou não? Cada vez mais consciente. Então, eu acho que é super positivo isso, né? As pessoas estão tendo mais exposição a isso e estão ficando cada vez mais conscientes disso. Isso, e aí tem pessoas aqui, várias pessoas que estão aí acompanhando agora, eu vejo que são pessoas que tiveram carreira técnica, já são líderes ou querem ser líderes. Essa geração ela está entrando nas empresas cada vez mais. Né? Uma coisa que eu vejo é normal, eu lembro quando via a geração Y também, existe uma reclamação generalizada da liderança. Quando a liderança começa a reclamar da geração, pessoal, tem que olhar no espelho. Tem que olhar no espelho, cara. O líder que reclama da nova geração, ele tem que olhar no espelho e falar assim, cara, o que eu estou fazendo de errado que eu não estou entendendo? Não adianta, você não vai mudar a geração vai mudar mesmo, e cada vez mais rápido. A própria geração, dentro da própria... A pessoa muda ao longo das décadas. Ela muda de geração, ela adquire características da nova geração. Então, o líder tem que fazer isso. Ele tem que ser um especialista na geração que está chegando. Exatamente. Não é só
não é só o fato bom de que isso está mudando, mas que como que os líderes atuais vão se preparar para isso, né? Esse que é o Exatamente. ponto, né? Exatamente. Para receber esse povo que está chegando e que Isso. está querendo saber como Uhum. as coisas são feitas por aqui, né? E a boa Não está não tá notícia, querendo aceitar. a boa notícia que eu dou é que se a gente trabalhar, né, bastante em autoconhecimento, né, estudar coisas que estão aí já, tem muitas pessoas falando isso aí, né, uma vez eu ouvi o Tony Robbins, né, que é um grande, né, as pessoas devem conhecer ele lá nos Estados Unidos, né, ele fala que não é um guru, mas na verdade todo mundo chama ele de guru, né, e ele sempre fala que os melhores professores estão no YouTube. Então, hoje, você consegue ter contato com o que está acontecendo nessa evolução geracional muito fácil. Né? E eu tento fazer isso com as pessoas, entendeu? Fazer as pessoas... Cara, a dica de ouro é, se você usa parte do seu tempo para entender como que você está se posicionando perante o que está acontecendo lá fora, você já vai ter um comportamento diferente da maioria dos líderes que estão por aí. Se você aplica um diagnóstico de valores em você mesmo, se você olha para isso com profundidade, começa a aplicar as várias técnicas que a gente conhece que são aí disponíveis, né? Para você eliminar crença. Crença não se elimina, né? Você transformar crença, para você cuidar de traumas, né? Então, a gente aprende, né? Outro dia eu recebi uma pessoa, cara, as coisas são mais estranhas que a gente pode imaginar. A pessoa tinha trauma de riscar isqueiro, riscar fósforo. Então, a gente não sabe o que as coisas acontecem com a gente. Nós estamos cheios dessas coisas. E existem as ferramentas para você eliminar isso, entendeu? Então, esse trauma pode estar fazendo a pessoa tomar algumas atitudes que não sejam legais. Então, Fred, deixa eu só comentar que o nosso propósito da Culturize é revelar os aspectos que não estão evidentes na organização, né? Porque você vê os artefatos, o que você está vendo está muito... É fácil de observar, mas é difícil de mudar a organização através deles. Então, a gente tenta olhar o que está mais num nível mais sutil, né? Que não está tão aparente. E eu não consigo, aí falando para a liderança, né? Pensando nisso que a gente está falando, de como a liderança está mais consciente, é algo que a gente não faz na Culturize, mas é algo que eu tenho para mim, eu vejo como uma importância, que é de você silenciar a mente, né? Qualquer um, líder, funcionário, qualquer um para ter esse autoconhecimento, que seja um minuto de silenciamento da mente, que nem tem alguns vídeos no YouTube que explicam a técnica do 1 minute meditation, né? Meditação de 1 minuto. Se para por 1 minuto e sente o que está acontecendo, né? Sem a tua mente estar naquela agitação louca do dia a dia. Só isso aí já traz um pouco mais de conhecimento e de percepção da realidade que está acontecendo em volta da gente, né? Isso já é... Eu quis comentar isso só porque você estava falando, indo para um lado assim, né, da consciência do líder. E eu Mas é acho que valeu a perfeito. pena. Esse comentário seu foi perfeito, porque dentro do que eu trabalho com as pessoas, essa é uma das questões que eu coloco. Você vai para um nível de consciência muito mais elevado, você começa a levar muito mais informações nas suas decisões. Né? Silenciar a mente, você relaxar a mente, você passa a acessar uma parte da sua mente, né, que tem gente que chama de cérebro, sistema límbico, não importa qual seja a definição, que é a neurociência, ou que outros estudos também. Você passa a acessar uma parte que tem uma capacidade de processamento muito maior e que o ruído externo não deixa isso acontecer. Então, os processamentos acontecem e eles não aparecem. Então, quando você silencia, é o momento de você se conectar com isso. Eu sempre falo, na hora de responder qualquer tipo de avaliação que eu aplico nas pessoas, eu aplico várias avaliações, a pessoa tem que estar com a mente relaxada e ela tem que ela tem que falar sempre a primeira coisa que vem à cabeça. Porque a capacidade de processamento nosso interno, ele é muito mais rápido que o externo. O externo está cheio de ruído e cheio de julgamento. O interno é quem você realmente é. Então, isso faz toda a diferença quando você faz uma avaliação. Dá outro resultado. É isso aí. Então, legal. Se você pratica um 1 minute, aí 1 minuto de meditação antes de responder um assessment, um diagnóstico, ele fica com outro resultado e muito melhor. Legal. Fica a dica aí para todos. Toda vez que fazer um assessment, façam isso. É isso aí. Dá uma respirada funda, que seja, né? Alguns momentos, um momento só de silêncio, né? De observar o que está acontecendo em volta, tal, já dá toda a diferença, né? Perfeito.